Você sabe o que é uma cavitação óssea? Qual é o problema da cavitação óssea dentro da boca? Quais os problemas de saúde relacionados a esse tipo de problema? Esses são os assuntos do programa Saúde que começa agora. Seja muito bem-vindo ao Saludes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Alexandre Viviane Turci, que é dentista formado pela USP, mais de 24 anos de experiência, com vários cursos de especialização em implantodontia e também com pós-graduação em cirurgia menor, oral menor, e implantes e próteses, inclusive em Boston, nos Estados Unidos. Muito boa noite, doutor Alexandre Turci, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Saludes mais uma vez. Obrigado, Baldão. Obrigado pelo convite novamente. Estou à sua disposição. Hoje nós vamos falar, então, desses importantes problemas que podem ocorrer na boca, que é a cavitação óssea. Na verdade, o que é isso, cavitação óssea? O que significa isso, doutor Alexandre? Então, a cavitação óssea, na verdade, não é uma patologia, ela é uma inflamação que acontece no osso, né? Então, ela recebe alguns nomes hoje na literatura, se for buscar, como cavitação óssea. Aí você até citou o nico, que na verdade não é a mesma coisa. Eu vou explicar o que é o nico, né? E alguns autores chamam de osteonecrótica sintomática dos maxilares, enfim. E ela, o que basicamente ela é? Ela é uma inflamação que acomete os ossos da face, né, da boca. Há também relatos de outros ossos que existem em cavitação, mas na minha atuação são na face, né, na maxila e na mandíbula. Clinicamente, ou leigamente falando, é um buraco que tem dentro do osso, né? E é uma diferença entre uma inflamação e uma infecção e uma inflamação, que é o caso das cavitações ósseas. Então, Ainda bem, porque eu tenho um dos casos mais difíceis de se tratar aqui, com a sua licença, doutor Alexandre. Inclusive, eu tenho claro, meu filho Arthur, que é ortopedista, é médico ortopedista, e a gente está falando da osteomielite, né, que é uma infecção óssea. Uma das coisas mais difíceis de serem tratadas, umas coisas muito complicadas. E esse estado inflamatório, ele pode preconizar, ele pode anteceder uma infecção posterior, doutor Alexandre? então, na verdade, a cavitação óssea tem características muito claras, né? Ela não tende a se tornar uma infecção. Como você disse, a osteomielite é uma patologia que também acomete os ossos da face, mas não é nem de perto o que é uma cavitação. A cavitação é uma inflamação. Isso tem que ficar muito claro. É uma inflamação crônica. Tá? Ela não é uma infecção. Não tem uma característica de purulenta de uma infecção. Ela é basicamente uma inflamação causada por algo que acometeu a maxila ou a mandíbula, os ossos da face, e que o organismo não conseguiu tratar. Então, ela é uma inflamação crônica. Eu faço uma analogia com a sinusite, né? O paciente tem uma sinusite aguda, estou com uma sinusite, aí não trata direito, o que acontece? Ela vira uma sinusite crônica. Às vezes ele nem tem ideia de que ele tem essa sinusite, mas ela está lá. É uma inflamação, então passa a ser uma inflamação. E aí, essa inflamação, ela chega a causar, que você falou há pouco, sobre um buraco. Na verdade, ele cria uma fragilidade óssea, é isso? Então, é interessante a gente entender como que ela é causada, o que inicia a cavitação óssea, né? Tem características claras.
geralmente, os estudos dizem, e a clínica que a gente mais acompanha, eu tenho aí uns 2.000 casos já, mais ou menos, né, de cavitações ósseas operadas. A maioria absoluta é de extrações mal sucedidas, ou que o organismo, que fique bem claro, quando eu falo extração mal sucedida, não é que o profissional que fez a cirurgia, ele não extraiu o dente direito, alguma coisa assim. Existem sim cuidados para evitar a cavitação óssea, que depois a gente vai conversar, mas é causada por uma extração óssea em que o organismo não estava pronto para reparar o osso que segura o dente. Uhum. Então, de uma forma leiga, o osso não consegue, o organismo não consegue formar osso onde ele deveria no lugar desse dente que tirou. Então fica um buraco. Eu faço uma analogia também com um ovo de Páscoa, né? Então a gente observa uma camada óssea dura em volta, e lá dentro é oco, né? Ou com algumas características bem claras da cavitação óssea, que é um tecido desorganizado, um tecido gorduroso, um trabeculado, que é o que a gente chama, né, do osso, que o osso é todo trabeculado, um trabeculado mais mole, que a gente consegue com uma cureta tirar, entendeu? Uhum. E esse é o tratamento, quer dizer, você tem que abrir e fazer uma raspagem local, é isso? O único tratamento da cavitação óssea efetivo é um tratamento cirúrgico, né? Onde você vai acessar essa patologia, limpar todo esse tecido gorduroso, de granulação, enfim, que está lá. E hoje a gente sabe como tem que resolver isso para que ela não retorne efetivamente. Porque, pô, uma vez que ele já fez a cavitação óssea, por que ela não vai voltar, né? Se afinal de contas eu não fiz nada. Então tem que ser feito sim algumas etapas hoje que a gente tem um sucesso clínico claro para que aquilo não retorne. Pode voltar? Como tudo, pode ter uma recidiva, mas tentar diminuir ao máximo essa recidiva, né? Uhum. E aí, o que envolve esse tratamento preventivo da recidiva, doutor Alexandre? Então, na verdade, não é um protocolo cirúrgico que a gente, quando atua na cavitação, que a gente faz, que eu posso explicar o passo a passo, basicamente, de uma forma rápida para entender, mas só um parênteses na nossa análise, também é importante que o organismo esteja de uma forma equilibrada, para que ele consiga também resolver essa parte. Não adianta simplesmente eu atuar e, de repente, o paciente não tem uma vitamina D equilibrada, uma K2 equilibrada, porque a gente sabe que o K2 cadencia o cálcio para o local exato, né? Então, senão ele fica livre no organismo e não vai para onde tem que ir, né? Então, é importante também uma homeostase para que a gente consiga ter sucesso. Não adianta simplesmente falar, eu vou tratar a cavitação e ok. Não, a gente faz o máximo, só que também o organismo precisa estar preparado para receber esse tratamento. Sim. Isso é muito importante que você está falando, porque eu lembro daquele livro, dos livros aí da saúde, nossos livros, que fala o corpo tem suas razões e tal. A pessoa está dirigindo numa estrada lá, acende a luzinha vermelha lá que está faltando óleo. Aí ele para no posto, tira a lâmpada, né? Vai embora, vai fundir o motor, vai. Exato, exato. Mas enfim, exatamente isso. Não é a solução. O K2, vitamina D3, como você bem me explicou e tudo, é muito importante para que tenha sucesso no tratamento. Hoje as cavitações são normais, estão crescentes, como é que está hoje? É que, na verdade, Baldan, não é hoje. É que hoje a gente tem a noção que isso existe. Essas cavitações, essas cavitações percorreram a humanidade com certeza sempre, né? É que os estudos se debruçaram e começaram a perceber que existem essas patologias. E é uma pena, mas a grande maioria dos nossos colegas não acreditam
nessa patologia, né? E ela é uma patologia clinicamente e na literatura comprovada, né? Só que ela é muito difícil de diagnóstico. Então, passou batido por muitos e muitos anos, né? Hoje, quais são as nossas formas de diagnóstico, né? Através da imagem. Só que, por exemplo, a panorâmica, sabe, aquela radiografia que é mais larga, que a gente dá uma olhada em todos os dentes, tal, dificilmente consegue-se ver uma cavitação óssea através da panorâmica. Às vezes, através mesmo da tomografia, é algo que não é tão claramente. Aqui você tem uma cavitação. Em alguns pacientes, não é simplesmente visível, né? Aí a gente usa através da biorressonância também, o complemento. Eu sempre digo que tudo tem que estar relacionado, né? Tem a biorressonância, mas tem a imagem. Eu falo que a biorressonância é um guia, e depois a gente vai procurando de uma forma visual de ver a cavitação, né? Então, respondendo à pergunta, a cavitação óssea não é hoje, ela sempre esteve. E eu mesmo devo ter feito algumas cavitações ósseas na vida, porque não existia todo o protocolo que a gente faz hoje. Eu tirava o dente, como eu aprendi na faculdade e nos cursos de pós-graduação, fazia o melhor para o paciente e beleza, era isso. E hoje eu vejo que as extrações podem ter levado a uma cavitação óssea, né? O doutor Alexandre acabou de falar aí de teste de biorressonância para verificar a presença de cavitações. Eu quero lembrar a todos, né, que nosso programa tem um patrocínio da Quantum Bio, que, aliás, tem um curso de biorressonância aplicada à saúde, e quem tiver interesse pode clicar no QR Code para ter mais informações. Lá foi um curso que a gente fez lá em 2017, foi realmente um divisor de águas. E a biorressonância é incrível, né, doutor Alexandre, porque ela indica coisas que a imagem, como uma tomografia não faz, uma panorâmica não faz, enfim. A biorressonância aplica, dá uma certeza, por exemplo, as pessoas vêm aqui no consultório, pela biorressonância a gente vê H. pylori. A pessoa, pô, mas eu fiz exame antes de ontem, aí não deu nada, endoscopia. Eu falei, moça, eu acredito mais na minha biorressonância do que na tua endoscopia. A endoscopia tira um tecidinho do músculo do estômago, que é uma bolsa enorme, e a bactéria vai para algum canto, foge como qualquer outro ser vivo, né? E a biorressonância não. A biorressonância você realmente identifica, é isso mesmo, né, doutor? Em biorressonância, eu sou alguém bem cético, né? Às vezes as biorressonâncias para algumas pessoas pode parecer mágica, ou sei lá, charlatanismo. Já ouvi falar de charlatanismo também, né? Mas é ciência, né? Quer dizer, algo que está, de alguma forma, atrapalhando energeticamente, e a gente não está falando de energia espiritual só, ou enfim, a gente está falando de mudança de elétrons e nêutrons, enfim, toda essa carga elétrica que nós temos, né? E a biorressonância mostra que naquele ponto tem algum problema. Poxa, tem algum problema? Mas eu não quero só a biorressonância. Tá bom, eu vou te mostrar por outros caminhos que também tem aquele problema, né? Então, é incrível como um acessório real de diagnóstico. Porque é frequência, né? Uma frequência atômica, elétrica, como você disse, né? É uma questão de frequência. Ele precisa ler, que a gente não enxerga essa frequência, né? Mas Exato. quando você faz testes, inclusive com Bidort, com Aurameter, tem vários testes que a gente demonstra aqui, principalmente o Bidort, né? O O Bidort é uma Bridort é realmente. O Bridort, até eu brinco que o Warning Test, como a gente chama lá na clínica, né? Outro dia, um parênteses, se você me permite, eu estava brincando com meus filhos sabe daquela. Você põe a bolinha de papel na mão e qual mão que tá, né? Através do Warning Test eu descobria sempre onde estava a bolinha, né? Então, até como uma forma lúdica, e meus filhos ficavam olhando, tipo, como é que você sabe toda hora, né? Então, realmente através, às vezes, de uma besteira que a gente pode comprovar
que tem algum significado, né? Não é simplesmente, eu acho que isso é assim. Enfim, e lá na clínica a gente usa, né? Não, e é incrível como eu demonstro para meus pacientes que a gente usa a Auramiter, eu demonstro pelo Bidort, quer dizer, tem uma contaminação, aí a gente faz um produto frequencial, que também é frequência, também é informação, né? É frequência, não tem nada de substância, e aí se dá para a pessoa assegurar, você pega aquela amostra, anula. Você percebe que aquela frequência, aquele produto funciona como um remédio, entre aspas, e anula aquela frequência original de uma contaminação, seja lá o que for. Né? Essa é a forma que uma das formas que a gente identifica as cavitações, né? Através da frequência da cavitação óssea, que quando o paciente tem a frequência ali, ele some, né? Como se fosse o remédio para a cavitação. Essa é a forma que a gente diagnostica através do Warren Test, né? Através da frequência de cavitação óssea. Que e aí, quando você faz o teste de biorressonância, que fez, deu positivo no teste de cavitação, e cirurgicamente você vai lá e comprova que realmente existiu. É 100%. É 100%. Mas mesmo assim, hoje, o meu olho está muito treinado. Sim. Então, através da tomografia, eu avalio 99% dos casos, eu consigo ter certeza de que tem cavitação. Se você me permite, acho interessante a gente voltar também na parte da cavitação, do tratamento, de como que resolve, né, que acho que ficou no ar também, a forma de resolver a cavitação, né? Tem alguns pontos que eu acho super importante a gente deixar claro aqui. Pode falar. Então, na verdade, após a gente identificar a cavitação óssea através dos testes de biorressonância e das imagens, né, como o tratamento é um tratamento cirúrgico, após equilibrar o paciente também, como a gente conversou, que o paciente tem que estar pronto para aquela cirurgia, com o organismo pronto para receber, né, com as vitaminas, enfim. Após acessar, a gente faz uma limpeza geral dessa cavitação, através da curetagem, por exemplo, e também através da água ozonizada, que a gente aplica na região, né, e o gás de ozônio também é utilizado, né. Eu vou falar de uma forma geral, enfim. E também a gente utiliza, para mim, são 2 pontos que são divisores de águas no tratamento da cavitação óssea, que é a aplicação do laser de alta potência, que a gente tem também, que é de Herbiag, onde ele é um laser cirúrgico, basicamente também serve para milhões de coisas, como o tratamento de onco e apneia, a gente utiliza esse laser também, então ele tem uma utilização ampla, mas basicamente ele, de uma forma leiga, esteriliza toda a região, né, da cavitação. Esse é um dos divisores de água, e esse é uma das características que eu acho que é a nossa recidiva quase zero de cavitação óssea, e o PRF, que é outro divisor de águas, né? O PRF, o que ele é? Ele é um agregado plaquetário, onde a gente utiliza, basicamente antes da cirurgia, o paciente ele tira alguma quantidade de sangue dele, passa por uma centrífuga, separa a parte vermelha da parte branca das fibrinas, a gente utiliza essa fibrina para colocar no lugar dessa cavitação. Então ele é como se fosse um preenchedor natural do paciente. Então é do próprio organismo, a gente preenche essa cavitação, que vai ter milhões de células de defesa, de reformação óssea, né, para que aquilo tenha um sucesso maior. Porque se eu deixar só um vazio, a chance de recidiva vai ser gigante. Então, essas características são importantíssimas para que tenha um resultado. Senão você simplesmente tirou temporariamente. Entendi. Eu vou pedir licença mais uma vez para o doutor Alexandre, para nós fazermos o nosso intervalo comercial. A gente já volta em 1 minuto. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida.
nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, um olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, nessa noite estamos recebendo o Dr. Alexandre Viviani Turci, que é dentista há mais de 24 anos, com muitas especializações na área de implantodontia. Estamos falando de cavitação óssea. O Nico, o doutor havia falado na primeira parte do programa que uma das partes da cavitação é um tipo específico de cavitação, é isso? O Nico, o que é a palavra Nico, né? É neuralgia induzida por cavitação óssea. Então, é o paciente que tem dor devido à cavitação óssea. Então, é uma subdivisão. Geralmente, então as pessoas confundem muito, é que se generalizou a palavra Nico. Uma forma mais simples de falar, eu tenho Nico. Não, você tem uma cavitação óssea. O Nico é a neuralgia induzida à cavitação. Quer dizer, é uma dor que foi causada por essa inflamação que você tem no osso. Geralmente, ela comete a parte inferior, porque a mandíbula, existe um nervo, o alveolar inferior, que ele passa aqui nessa região, né? E que, como ele fica, a cavitação óssea fica muito perto dele, começa a poder dar algum tipo de dor. E aí, então é esse caso, sim, você tem Nico, que você tem uma neuralgia, você tem uma dor induzida pela cavitação óssea. Então, é um tipo específico de cavitação, é isso? É um pouco mais avançada. Eu não diria que era mais avançada, eu diria que é quase uma sintomatologia da cavitação óssea. Então, eu posso ter uma cavitação óssea gigantesca e não ter dor, porque não está muito próximo ao nervo. E eu posso ter uma cavitação óssea. Pode não ter dor, então. As pessoas que hoje, o nosso telespectador quer saber se tem cavitação. Não, a cavitação óssea, eu falo que é uma doença invisível. A cavitação óssea é uma doença invisível, né? Eu acho que dentro da nossa realidade clínica, 1% tinha dor. 1% falou, eu tô com algum acometimento que eu não sei o que é, mas está doendo. Mas isso dá para fazer um exame preventivo? Recomenda-se fazer exame preventivo? Ou só pela biorressonância que se pode ver, na verdade? Como é que você vê isso, doutor? Hoje em dia, o que a gente pode fazer é evitar já a cavitação óssea. Então, todo esse processo que eu te falei de cura da cavitação óssea, ele pode ser realizado assim que você extrai o dente. Por exemplo, então eu extraí o dente, eu já faço todo esse processo. Eu já cureto bem, porque muitas vezes o que causa a cavitação óssea, dentro dos dentes, mas ao redor dos dentes, há um ligamento que a gente chama de ligamento periodontal, que é o que segura o dente dentro do osso, né? E esse resto de material que fica numa extração também é o que pode ser o causador das cavitações ósseas. Então eu preciso curetar bem esse tecido para que não sobre nada. E aí você pode aplicar o laser, a água ozonizada, o PRF, para que você não venha a ter a cavitação óssea no futuro. Hoje, 100% dos meus casos de extração são feitos dessa forma. Então, eu já evito a cavitação óssea. Quem não teve esse tratamento e tem dentes extraídos, apesar de não ser a única forma de desenvolver a cavitação óssea, mas
Quem tem já poderia procurar o profissional para ter uma noção do que está acontecendo, né? E também tem outros sintomas corpóreos que podem levar a isso, né? O que, por exemplo? Quais sintomas? Doenças autoimunes, muitas delas têm relação também eu às vezes tomo um pouco de cuidado para falar, porque as pessoas podem interpretar de que eu tenho uma cavitação, então eu tenho doença autoimune. Não estou falando isso. Estou falando que a cavitação pode agravar a sua doença autoimune ou ser o gatilho para essa doença autoimune. Por quê? Dentro da cavitação óssea, a gente encontra citocinas que são derivadas do linfócito T, que ela deixa lá, porque são células de defesa que tentam combater aquilo 24 horas por dia. Então, se você tem uma cavitação óssea, você tem algo que está tentando ser curado pelo seu organismo 24 horas por dia. Então, essas quimiocinas que apresentam, primeiro, ela aumenta demais o grau de defesa do organismo. Então você começa a ter uma exacerbação das suas células de defesa. E nós sabemos que a doença autoimune, ela vem porque o organismo tentando combater o próprio organismo. Então você imagina, no seu corpo tem um alto índice de células de defesa e eles não acham onde está o problema. Aí eles vão se alastrar pelo próprio organismo e falar, aqui eu vou ter. Então você tem uma doença de pele, você pode ter, porque exacerbou, é que nem a bronquite. A bronquite é uma doença autoimune, né? Ela é levada pelo próprio organismo. Então, esses são os grandes problemas, né, que a gente observa com as cavitações ósseas. São inúmeros problemas que a gente simplesmente ignora, né? Hoje em dia existem problemas dentários, como infecções dentárias, que levam a problemas sistêmicos. Eu tenho um canal que tem uma infecção, um dente que tem uma infecção no canal, né? Essa infecção no canal gera aumento das células de defesa que podem, de alguma forma, também afetar o organismo. Tem algum jeito de se fazer uma prevenção em relação à cavitação, doutor Alexandre? Como eu disse, a forma de prevenir nos tratamentos, você já executar de uma forma ideal, para que não venha a causar a cavitação óssea, e tentar diagnosticar se você realmente tem. Porque a cavitação óssea ela, geralmente é causada por alguns. Extração é a maioria deles, absoluta. Uma outra possibilidade menor é quando você utiliza um anestésico que ele isquemia muito a região de uma forma absurda e que não nutre o sangue morre, o osso morre, desculpa. Então, aí causa uma necrose. Outra é a doença gengival, também pode causar alguma certa cavitação no osso. Mas, então, eu falo, o tratamento odontológico ele não deve ser um tratamento. A mudança de paradigma é importante. Eu não tenho que procurar o dentista só quando eu estou doente, né? Ele tem que ser preventivo. Você vai gastar menos dinheiro, você vai ter mais saúde, e é isso que é o que a gente busca, né? Em relação às medidas, né, pós-cirúrgicas, né, como o doutor falou aí, em relação à vitamina K2, vitamina D3, ou até reposição, entre aspas, com cálcio, isso pode funcionar como uma prevenção, preventivo ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Se o seu corpo estiver pronto, tiver com todas as vitaminas nos níveis adequados para que você dê chance do seu organismo reparar aquela cavitação. Lembrando, a cavitação óssea ela não é reversível. Tá? Então, eu tenho cavitação óssea, agora eu vou tomar uma vitamina e ela vai resolver. Não. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade é não formar. Então, para não formar, tudo bem. Aí concordo, se você tiver todos os níveis de vitamina
no organismo de uma forma ideal, você pode evitar. A partir do momento que ela já se instalou, ela não é reversível. Isso tem que ficar claro, né? Não adianta falar, não, pode tomar vitamina que você vai... Infelizmente não é assim, porque o organismo não consegue chegar. A gente clinicamente vê que o osso é um osso fechado, é um ambiente estável, né? Só que a doença está lá dentro. Uhum. É grande a quantidade de pessoas? Qual a porcentagem do atendimento dos seus pacientes que apresentam cavitação no osso? O que eu diria hoje, 99% das pessoas têm cavitação óssea. Tá? 99%? Eu acredito que sim. Que tiveram alguma experiência anterior com uma extração dentária, por exemplo. Tá? Quem tirou os sisos de uma forma tradicional, né, que eu digo, quando eu digo tradicional é como se ensina na faculdade mesmo, né, tira e sutura, né, qual que é a forma? A gente tira o dente, limpa, deixa encher de sangue e sutura. Porque o sangue ele vem a transformar teoricamente em osso, né? Só que desde o sangue transformar em osso até ele ser osso tem um período, e nesse período milhões de coisas podem acontecer, né? Uma gripe, qualquer coisa pode interferir na homeostase, então pode atrapalhar essa formação óssea, né? Então eu diria que só que tem que entender também que existe um aspecto. Muitas vezes a cavitação óssea, ela não, naquele momento da sua vida, ela pode não estar interferindo no organismo como um todo. Então, ele tem o buraco, né, para falar leigamente, ele tem aquele buraco que eu enxergo na imagem, mas de uma forma ele não está inflamando o organismo. Então o organismo não está tentando combater aquilo por algum motivo, mas de repente você tem uma queda de imunidade, você tem um desequilíbrio nas vitaminas e ali ele passa a interferir no organismo como um todo. E isso vem também daquela nossa conversa anterior, no outro encontro, da interferência da boca no sistema, né, como um todo. Então, da mesma forma, a cavitação óssea é muito pior, né, do que qualquer outra do macário, enfim, para o organismo como um todo Então, quero agradecer muito a presença do Dr. Alexandre Vianney Turci no nosso programa Saúde. Você quer deixar algum contato seu, algumas pessoas que tiverem interesse em falar contigo? Como é que faz, doutor? Você tem pode me procurar, Dr. Alexandre Turci no Instagram, pode mandar mensagem que a gente, de alguma forma, vai evoluindo e conversando, indicando a clínica para que a gente possa indicar. A gente hoje atende lá na clínica 25, né? O Dr. Rodrigo é quem faz todo esse diagnóstico maior e trata o paciente como um todo, e aí, através dele, a gente vai cada um na sua área cuidando do paciente, né? Então, eu na minha área cirúrgica, enfim, e vários profissionais que cuidam dos pacientes. Muito obrigado, doutor Alexandre Turci. Lembrando que, inclusive, falamos sobre biorressonância, sobre o BIDORT, né, o Bioring Teste, e o curso da Quantum Bio, que é o patrocinador do nosso programa, que tem esse curso de biorressonância aplicado à saúde, que eu recomendo absolutamente. Para mim, realmente foi um divisor de águas. Muito obrigado, doutor Alexandre. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estou à disposição, tanto do programa quanto dos pacientes ou dos ouvintes que tiverem mais dúvida, podem mandar mensagem que eu vou com certeza responder todas. Nós agradecemos. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana e até a próxima segunda.